Que estranho. Vira e desvira. Agora desvira, vai. Isso. Já estamos ao vivo no Face, tá, pessoal? Face da Som Maior. E agora? Ainda não, Gabi. Ô, Gabi, vai na vertical, então. Se não dá. Ô, Pipa, você tem que virar o teu também, cara. Fica muito feio assim. Ô, Gabi, só baixa... Isso, baixa um pouquinho. Vamos ver. Ops. E aí? Não, você tá na vertical ainda, Gabi. Não virou. Que estranho. Tem um cadeadinho aí. Pra mim tem? tá aparecendo aqui normal. É, não, pra mim tá virado. Não tem um cadeadinho aí? Manu! Ô, Gabi, sabe quando tu joga pra cima pra iluminação? Não tô ouvindo. Pessoal, silêncio, por favor. Oi, Pipa. Vamos lá. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, no home office do Maninho, no home office da Pete. O que é Pitbull? Parece que temos mais participantes hoje na live. Tirem as crianças da sala, que o assunto não é para eles, penso eu. Não é para eles, mas a Gabi colocou a criança na sala. Como assim? É impossível, gente. Impossível. Eu tenho os 3. Estou sozinha. Não tem como, assim? Né, Gabi? Se ficar, se tira um, sobra 2. Programa do Avesso no Ar. Hoje é terça-feira. E a gente segue em quarentena, porém a gente vai falar de um assunto gostoso durante a quarentena, mãe. Qual é o assunto? Eu tenho uma pergunta para te fazer, mano. Posso? Por favor. Tá, porque assim, hoje a gente tem 2 entrevistadas, certo? Ok. A gente tem 2 entrevistadas, 2 mulheres, 2 mulherões, eu diria. Tá? A minha pergunta para ti é o seguinte: por que sempre quando a gente fala de sexo, são mulheres que falam sobre isso e não homens? Porque eu acho que os homens, infelizmente, ainda não têm envergadura moral para falar de sexo. Eles vivem no passado, Pittsburgh. Eles são trogloditas, machistas idiotas, que não conseguem soltar as suas vontades e os seus libidos. Eles não conseguem falar do que gostam, entendeu? Seja um fio terra ou seja uma fantasia, né, de enfermeira para a esposa. Eles não sabem falar disso ainda. Então, tu acha que as mulheres explanam melhor esse assunto? Eu acho que as mulheres elas têm mais liberdade, porque elas se tocam diferente, se conhecem de uma forma muito diferente do que os homens. Elas são mais intimistas, mais viscerais. Os homens ainda são o macho alfa, aquela coisa ultrapassada de 1000 anos atrás. Tá bom, vou perguntar para as nossas convidadas se elas concordam com a tua resposta, tá bom? Viviane Trochman, como vai, Vivi? Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. De uma certa forma, eu concordo, sim, né? O homem, ele tem essa cobrança maior dele ser sempre muito potente, muito másculo, então acaba dificultando muitas vezes deles poderem expor dificuldades, medos. Então, acho que, de uma certa forma, a gente tem mais essa... Não, a mulher, ela é mais comunicativa, ela é mais evoluída nessa questão. Ó, a Vivi te aprovou, tá, mano? Vou perguntar para a nossa segunda convidada, elas que falam sempre sobre o mesmo assunto. Gabi Dias, boa tarde. Boa tarde, queridos. Obrigada pelo convite. Então, eu concordo também, mas eu acredito que está muito relacionada à educação sexual, relacionada a nós mulheres, né? A gente já tem o contato com o ginecologista desde muito cedo, a gente tem essa questão do cuidado com a saúde íntima, então a gente menstrua, então a gente tem que conversar com alguém sobre isso, seja pais, família, amiga, irmã, e o homem não tem nada disso, ele tem a primeira poluição noturna, que para eles é o máximo, então assim, falando de educação sexual, o homem meio que é sempre jogado assim, como que ele sabe tudo, ele não precisa falar sobre isso, nas rodas de amigos ele sempre é o cara, então, assim, meio que se abstém, né, de falar propriamente dizendo sobre o conteúdo em si de sexo e sexualidade. Para eles é só o sexo em si, né, e não a sexualidade que envolve como um todo para a gente, mulheres. Ô Gabi, deixa eu explicar para a Gabi, Pete, que ela não sabe
uma coisa que ela não sabe, entendeu? Ela vem desses estudos profundos, ela e a Vivi, sobre sexualidade, mas elas não sabem por que na roda de amigos os homens são sempre os caras. Você não faz ideia por quê, Gabi? Porque você nunca teve numa roda de amigos depois do churrasco. Entende? E é uma explicação muito simples para isso, e eu tenho certeza que todo homem que está em casa vai concordar. O Gabi, Qual que é? O homem, principalmente depois que ele casa ou entra num relacionamento, existe um código moral muito complexo entre os homens, que é o seguinte: você nunca fala do seu relacionamento atual. Então, você nunca fala de como é o relacionamento com a sua parceira atual. Seja namorada, esposa, noiva, né? Cabrita, o que você quiser, entendeu? Você nunca fala qual é o teu relacionamento atual. Só que o que resta para um homem, principalmente um casado, Gabi, Vive, é o passado. Entende? É a única coisa que resta para o homem, é um passado quando fala de sexo. Né? Principalmente aquele cara que está casado, que não dá mais no couro, entende? Que não sabe mais o que é fazer sexo. Numa roda de futebol, ele só se atém ao passado. Então, aquela mulher que tinha seios fartos, né, ou que era foguenta, ele duplica isso, triplica, coloca 10 vezes a intensidade da verdade do que era. Porque a única coisa que lhe resta neste código moral absurdo dos homens é ele contar a vantagem, fingir que comeu todo mundo e os outros amigos fingirem que acreditam nessa história. Então, resumidamente... Porque também estão fingindo. No caso, é todo mundo fingindo. E todo mundo finge círculo vicioso. E todo mundo finge é quase uma roda de pescador, então, assim. Não é bem uma roda de amigos. É quase contar uma mitiçada. É uma roda de amigos, Gabi, entendeu? Então, esse é o código moral do homem. Basicamente, isso resume toda a vida do homem. Mas por que eles não sabem mais o que é fazer sexo, mano? Não é comigo. Eu não sou entrevistado. Pergunta pra Gabi, pra Vivi. Hoje tu é minoria aqui, meu Hoje amor. Tu és representante da masculinidade aqui, mano. Hoje. Olha, eu não sei vocês. Eu não entendi essa colocação também, já que tu colocou, agora te explica. Porque os homens casados que eu conheço estão todos dando no couro. Os que não estão dando no couro é porque estão solteiros nessa quarentena. Isso que tu nem me assusta, mano. Tu nem me assusta. Mas eu não disse que... Primeiro eu não falei uma coisa. O homem nunca fala do seu relacionamento atual, Gabi. Essa é a regra número 1. Nem vem. Essa é a regra número 1. Eu quero saber de vocês o seguinte, porque isso é verdade. Eu estou em quarentena com a minha esposa e não posso reclamar da nossa vida sexual. Confesso que está muito boa, mas... Essa é uma relação... A Pete, por exemplo, solteira, coitada. Tá só olhando para as paredes. Quem disse? Epa, fala do teu relacionamento, bem menos. Fala dos solteiros, não todo. Eu sou entrevistadora hoje aqui. Tá, bem tipinho do mano, né? O dele ele não fala, mas os outros ele adora, né? Contar pra gente. O que vocês me falam nisso? Dá para fazer sexo na quarentena? Pode fazer sexo? Como é que a gente melhora o sexo na quarentena? Tu tá falando pessoal ou virtual? Não, eu estou falando de tudo, do momento que estamos vivendo. Vamos começar pelo presencial, pode ser? Dos namorados, dos casados, de quem está continuando tendo relação, né, tu disse? Isso. Faz o seguinte, eu falo do presencial como casada e a Vivi fala do virtual, que eu acho que é bem... Pode ser também, que aqui a gente é casada também, mas a gente fala do virtual. Vai lá, Gabi. Então, na verdade, assim, eu tenho recebido muitas mulheres por direct, até hoje eu lancei aí o atendimento online, porque eu tenho recebido muita gente, assim, desesperado nessa época da quarentena, porque as pessoas estão muito acostumadas nos seus relacionamentos a trabalharem muito durante a semana e no final de semana se verem saindo, passeando, ninguém está habituado a ficar trancado dentro de casa com o seu companheiro. Então, estão descobrindo algumas coisas que não sabiam até então, né? O homem indiretamente acha que a mulher tem que estar 24 horas pronta para o sexo, porque está em casa 24 horas, e eu costumo dizer para todas, né, que ninguém é obrigada a nada, não é porque você está em casa que você é obrigada a fazer, mas eu acho que todo problema, toda dificuldade, ele traz uma forma da gente se reinventar. Então, eu acho que é o momento da mulher começar a olhar a sexualidade por um outro olhar os benefícios que ela pode ter em relação ao sexo.
né, que através de um orgasmo ela vai fazer liberação hormonal, ficando com esses hormônios aí em até 72 horas no corpo circulando, todos esses benefícios que ela vai ter, que vai trazer mais felicidade, mais humor, mais disposição para a vida como um todo, né? Então, eu acho que quando a mulher começa a enxergar o sexo de uma outra forma, ela vê os benefícios que ele tem, e não só os malefícios. E essa questão do relacionamento, de estarem muito tempo juntos, eu acho que dá para aproveitar a um momento, a situação, para conversar sobre tudo aquilo que antes não dava, não tinha tempo para conversar, né? Então, as famosas DRs aí, para deixar os hormônios aí melhor, esse é o momento show para isso. Conversar sobre a questão dos sonhos, dos projetos, não é só sexo, a vida do casal, é muito mais que isso, né? E eu acho que quando a gente se propõe a viver com outra pessoa, a gente tem que conhecer o outro a tal ponto de fazê-lo feliz, e não só, né, pensar na minha felicidade. Eu acho isso muito importante nos sexos presenciais, né? E aí nos virtuais eu deixo para a Vivi. Uma coisa, Gabi, só acrescentando, eu vejo também que muitos casais, em função de toda essa rotina, estavam bem desconectados, né? E agora é um momento excelente para que eles se reconectem, né? Que quando, depois da relação sexual ali, que a dopamina tá lá em cima, que é o hormônio do afeto, que eles também, tem muita gente se reconectando novamente, o que é incrível também, né? E na questão virtual, como tem muita gente que está com os desejos à flor da pele, né? Os sites de conteúdos adultos nunca tiveram tantas visualizações, mas eu percebo que também tem muita gente perdendo o desejo em função de tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem que lembrar que o sexo ele começa na cabeça, então tem muita gente ansiosa com tudo isso que está acontecendo, tem muita gente que começou a tomar medicação antidepressiva, ansiolítico, e tudo isso interfere muito na libido também, mas eu acho que agora é uma grande hora da gente trabalhar o autoconhecimento. A masturbação é uma maneira incrível de se conhecer, se descobrir, se explorar, né, novos sentidos que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue estar tendo esse tempo para se ouvir, para ver o que a gente realmente gosta, o que faz sentido. Eu acho que aquele pessoal que gosta de dominação também é excelente agora, né, para fazer uma videochamada, sempre com muito cuidado, né, mas para realmente usar e abusar da imaginação, porque tem muitas maneiras aí para quem precisa desse contato, não vai ter o físico, né, obviamente, se não morar com a pessoa, a gente não recomenda, porque por mais que eu tenha recebido muitas dúvidas assim, Vivi, mas eu estou em quarentena e meu crush também está em quarentena. Mas a gente não sabe se de alguma maneira nada garante 100% se não foi exposto, né? Então é um risco que não indico ninguém a correr. O negócio é ir para o virtual mesmo, é fazer aquele striptease online, é brincar virtual mesmo. Então, Pittsburgh, tu vai lá atender o teu interfone ou não? Não é o da Pit, é o meu. Ah, é o da Gabi, da Gabi dessa vez, que o da Pit já tocou esses dias, ela foi receber presentes no meio do avesso. Flores. Eles já mandam. Uau! Flores é bom, hein? Flores é bom, hein? Aí a pizza indo na frente, ó. Olha aqui, ó. Agora na quarentena rola fazer meio livro do Kama Sutra. O Cris, o Linux Man lá em São Paulo, Pete, está perguntando, rola ou não rola? Meninas? É pra Pete ou é pra gente? Pra vocês. Não, ele na live. Rola ou não rola? Eu acho que rola a criatividade nessa hora, mas tem que só respeitar o outro, né? Eu acho que essa questão do Kama Sutra aí tá muito relacionada a essa questão da pornografia que a Vivi comentou, e aí eu estava lendo um artigo sobre isso essa semana, justamente por essa questão da incidência que aumentou muito da pornografia, e era um escritor americano falando sobre a preocupação em relação a isso, porque muitos homens que veem pornografia esperam que as suas esposas terão a mesma performance, e a gente sabe que aquilo de lá que acontece lá é só lá, né? Então, deixando bem claro que, né, se você vê pornografia e tem livros de Kama Sutra, tem coisas que não são para a realidade, elas são somente para o livro mesmo, né, para a ficção, então não vale a pena nem tentar aí. Só tomem cuidado com o Kama Sutra, porque vocês têm coluna, né? E nem tudo que está lá pode ser... Eu acho que nem todo mundo é atleta, né? Exatamente. Eu acho que vale tentar novas posições. Vale tentar novas posições, mas porém mais acessíveis, né? Mais reais. Ô, Pete, um abraço para o nosso querido DJ Eduardo Irigaray. No avesso a gente chamava ele de Eduardo Irigaralho, né? Nosso querido DJ.
maravilhoso. Olha, é verdade, é verdade. Porto Alegre na escuta, ó. Olha, Porto Alegre bacana. na escuta. Meninas, olha só, vocês falaram de pornografia online, o Gabi e Vivi, eu li um artigo também, uma informação, que quanto mais você assiste pornografia online, menos libido na vida real você tem, uma relação entre os dois. Vocês já leram sobre isso? Isso é verdade ou não? Então, é verdade sim, porque justamente por isso que a gente estava falando, né, de que nem as pessoas começam a perceber, principalmente os homens, né, a incidência é maior no meio masculino da pornografia, eles começam a perceber que realmente o que está lá não é possível ser feito na realidade, e isso acaba diminuindo o desejo desse homem. No começo ele fica muito afoito por querer fazer tudo que ele enxerga lá, mas depois ele vai vendo que aquilo de lá é para lá, que não é no pessoal, que ele não vai encontrar mulheres que têm essa performance, né, até porque elas são atrizes, né? Elas estão atuando, elas não estão de verdade. Então, assim, isso de uma certa forma vai diminuindo o desejo. E tem até alguns estudos que falam sobre a questão de divórcio relacionados a isso. Aí tem vários estudos que se casam, que cruzam, né? Por exemplo, tem um que fala que 85% dos homens casados hoje em dia eles necessitam ver pornografia por falta de educação sexual lá atrás. Né? E aí alguns estudos se complementam falando que tem muitos homens hoje na sua vida adulta, né, que acabam acontecendo o divórcio justamente por serem viciados e por não saberem lidar com a sua vida sexual e matrimonial e tudo junto e misturado, né, em relação a isso. Ô, Gabi, por que os homens eles são estimulados mais facilmente, mais rápido do que as mulheres, né? Por que o homem ele entra num, sei lá, num Xvideos, num site desse adulto, enfim, e o ato em si já está sendo praticado e para ele, nossa, que maravilhoso. E a mulher não, né? A mulher ela precisa de todo um enredo, de um filminho com uma historinha Sim. que vai aos poucos, né? Excitando-a, digamos assim. Então, é porque o homem ele é visual, né? A testosterona, o hormônio que é mais elevado no homem, ele é totalmente visual. Então, o homem vê, manda uma resposta para o cérebro automaticamente manda uma resposta para o pênis que já fica ereto. É aquela historinha que às vezes a gente está em casa fazendo uma faxina, vapt-vupt. A gente está fazendo uma faxina, cabelo tudo para cima, desmaquiado, sem maquiagem, roupa tudo feia, rasgada, aquela com furinho no meio das pernas que todo mundo tem em casa, né? Toda para lá de Bagdá, e aí o cara chega, olha, tu não tá nada arrumada, mas ele enxergou o quê? Ele te deseja, ele te quer, então automaticamente o pênis fica ereto, muitos já chegam, dão aquela coxada por trás, assim, que tu não sabe nem de onde que tá vindo, né? Então, assim, eu acredito que isso é a prova de que o homem é visual. E aí, em relação a nós mulheres, como a nossa testosterona é um pouco mais baixa, por isso que para nós é tão importante em relação à sexualidade a questão das preliminares. A gente precisa cada vez mais bater nessa tecla de que é muito importante, né? Ontem foi o dia aí do beijo, né? Vale a pena ressaltar a importância dele, que todas as relações devem começar com. E o que eu mais percebo em relação ao atendimento e estudos é que cada vez mais ele está ficando para trás. As pessoas estão cada dia mais esquecendo, deixando passar. Antes era um beijinho quando acordava, antes de ir para o trabalho, quando chegava, e agora simplesmente ele não faz mais falta. Vai para o sexo, vai direto para a penetração, e isso vai diminuindo muito a libido para as mulheres, e boa parte delas acaba fazendo a tal da rapidinha e não sentindo absolutamente nada, né? Isso é um problema. O Rafa Melo Cardoso mandou aqui, antes da Vivi responder, o Terry Crews, aquele ator que faz uns filmes de comédia, um negrão, que faz aquela propaganda do Old Spice, eu acho que é essa, vocês lembram? Que fez as branquelas, vai. Sim. Aí pronto, todo mundo lembra, né? O Rafa mandou o seguinte, o Ted admitiu um tempo atrás ser viciado em pornografia, né? E fez um depoimento sobre como isso impactou na vida dele, vida das pessoas, no casamento e tudo mais. Problemático. Eu li. Né? Bem interessante. E ele fala justamente sobre isso, da importância de os pais que têm filhos, adolescentes, para que, fazendo um alerta, né, de que a falta da educação sexual, ele faz uma reflexão sobre isso, dizendo que a falta da educação sexual fez, porque a criança ela vai crescendo e os pais acabam não querendo enxergar que os filhos estão grandes e a educação sexual nunca acontece, né? Chega para perguntar, mas o que é isso? Depois a gente conversa, amanhã a gente conversa, e esse dia nunca chega. E aí o que está mais acessível no momento, né, é a questão da pornografia. Tu vai no Google, coloca lá o que é masturbação, o que é isso, o que é aquilo, e vai aparecer muito fácil, né?
A literatura traz que, de imediato, quando a gente olha uma cena pornográfica, a gente acha feio. Mas depois aquilo se torna viciante, principalmente para o homem. Então, a importância da educação sexual é fundamental. Tu pode dar um exemplo? Tu lembra de alguma vivência tua quando tu falou sobre sexo com teu pai ou com a tua mãe? Quando pequeno? Pete, eu já ou falei, nunca teve diálogo? Não, assim, eu já falei, inclusive, no avesso algumas vezes. Eu me lembro de, com 7, 8 anos, minha mãe é pedagoga. Então, na minha casa sempre foi muito diferente isso. Minha mãe sempre foi muito aberta. Ela me deu um livro de educação sexual com 7 anos. Então, quer dizer, tinha todas explicações sobre o que era, o que não era, a importância. Então, para a gente sempre foi muito tranquilo e muito normal lá em casa. Então, talvez isso, essa educação que eu recebi, me permita ser um pouco solto do jeito que eu sou na rádio, entende, Pete? Porque às vezes você não fala as coisas com maldade. Não é essa a relação, né? Você consegue saber o limite da maldade e da brincadeira, né? Ficando no meio termo dos dois. Gabi, mas porque isso muita gente não tem, né, tem tabu em falar de sexo, né? Às vezes tu fala a palavra transar, ai, que feio, ou ai, ou sexo em si. Não, mas, né, a gente está aqui porque alguém fez isso, né? Começar daí, né? Então, mas tem gente que não fala sobre isso, que ainda acha vulgar, que ainda mais na boca de mulher, não é, Gabi? Um monte de gente. Sim, um monte de gente. Eu recebo um monte de adolescente aqui no meu Instagram. Agora está crescendo muito. Ontem mesmo eu conversei com mais de 3 adolescentes, 13, 14, 16 anos, boa parte delas já em iniciação de vida sexual e com 1 milhão de dúvidas. E os pais, tipo, minha mãe não quer conversar, minha mãe não aceita que eu quero fazer perguntas desse gênero, ela nem sonha que eu estou iniciando a vida sexual. Então eu sempre falo assim, eu dou meio que uns conselhos. Opa, Gabi travou, Pete travou, todo mundo travou? O que aconteceu? Pessoal, mas eu acredito que tem um momento certo para as coisas, então eu dou uns conselhos assim como se fosse mãe mesmo, mas como profissional sempre falo, né? É muito comum da menina ter vergonha e o menino me chamar, a gente vai iniciar, eu quero saber qual anticoncepcional, umas perguntas assim que para mim como profissional, até como enfermeira obstetra, são absurdas, porque como assim? Como que eu vou dizer qual anticoncepcional a menina vai usar, né? Então tem que consultar um médico, então é coisa do beabá, né? Tipo um perguntando para mim, tá? Mas se ela consultar e ela tomar, ela só vai tomar quando a gente transar, então, assim, umas coisas que não dá nem para acreditar. Sim, eu fiz algumas palestras também para educação, né, ali do ensino médio, e eu percebi muito isso que a Gabi comentou, e ri, né, leva tudo muito como uma brincadeira e não como uma coisa séria e natural da vida adulta, né? Eles falam sexo, pênis, tipo, não tem aquela maturidade, porque desde casa vem, né, não se fala disso. E eu acho que ali a questão do pornô é até aquilo que a Gabi tinha comentado antes também, eu acho que é muito de falta de educação sexual, porque eles são ensinados que eles têm que ser os pegadores, que eles têm que ser muito potentes, mas não se ensina como fazer isso da melhor forma. Então, a única maneira como eles não conversam entre si, como não existe uma educação sexual na escola, como não existe um bate-papo em casa, eles vão buscar esses ensinamentos no pornô, que acaba ensinando de uma maneira totalmente errada, que aquilo ali não é real, não é o que satisfaz uma mulher, né? E nenhum homem consegue ser tudo aquilo muitas vezes, então fica todo mundo muito frustrado. Até porque tem homens que não têm noção, né? Que uma mesma cena é gravada durante uma semana, às vezes, né? Quer dizer, você pega... eles tomam, né, mano, eles tomam remédios, as mulheres também sempre com aquelas posições que favorecem algo visual para os homens, e isso a gente sabe que no dia a dia não é real, né? Se tu ficar focada em ficar bonita para o homem, tu não vai relaxar e tu não vai sentir prazer. Então a relação sexual ela tem que ser boa para os dois, então vai acabar que tu vai fazer só para satisfazer o homem. Oi, Pipas. Vamos lá, pessoal. Oi, Pipas. Vamos voltar? A gente foi pro intervalo que deu uma travada na internet. Vamos lá, Pipão. E não tem que reiniciar a conexão? Eu vou refazer depois. Ô, Pipas, consegue me dar mais 1 minuto ou não? Pipas? Pipão? Consegue me dar mais 1 minuto? Vamos voltar?
Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, hoje falando um pouquinho de sexo durante a quarentena e recebendo as nossas meninas, a Gabi Dias e a Vivi Trushman. Ô, Pete, só para a galera entender, nós saímos sem nos despedir no bloco anterior porque deu uma travadinha na internet, estamos todos em home office, né? Estamos nas nossas respectivas casas, né? A Gabi com uma linguagem subliminar, uma cama atrás dela, né? Já estamos falando de sexo. Delícia, deixa eu ver se eu tenho algo aqui perto de mim, uma garrafa. De vinho? Pode ser fálica, não? Nossa, não. é isso aí. Não, só tenho isso. Hidratada. Tá bem hidratada. Meninas, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uns 5 ou 10 minutinhos, que a gente vai ter que fazer a conexão do Zoom, tá? Para quem está em casa, a gente vai fazer um intervalo meio diferente hoje, tá? Nós vamos até o limite do Zoom, aqui, depois a gente faz a conexão e volta. Eu quero saber o seguinte, a gente falou sobre a pornografia, né? Mas a conversa entre os casais, ela também não é tão comum, ou é? Eles falam sobre sexo? Quando eu falo casais, eu estou falando homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher, e o que vier. Tem casais? Beleza, o que vier, entendeu? Acontece ou não acontece? Eu acho que se acontecesse, não estaria do jeito que estão algumas relações e a libido tão baixa das mulheres, né? Como sexóloga, a leitura que eu faço é que, a impressão que eu tenho, né, é que as pessoas estão vivendo de casal, mas querem viver egocentricamente, como se fossem solteiros. Então, cada um decide a sua vida, cada um faz a sua vida como quer, se conversa sobre contas, se conversa sobre aonde quer ir, mas muitas vezes o melhor assunto e o que é para ser debatido sobre a sexualidade, sobre a forma como está acontecendo a vida sexual, acaba ficando para trás. Das que eu atendo, eu posso dizer que 90% não conversam sobre isso, tem muita dificuldade. A gente não foi criada para conversar sobre isso, nós mulheres. A gente conta para as nossas amigas, contam para mim que não me conhece na rede social, conta para todo mundo, mas para o cara que é o mais interessado. Eu vou à loucura quando beijo meu pescoço. Tá, já falou isso para ele? Ai, não, morro de vergonha. Tá, como assim, cara? Morre de vergonha. Tu não me conhece, conta as coisas para mim e para ele que é o mais interessado, tu não conta, né? Então, assim, eu acho que essa questão vida sexual é que alguém, eu não sei quem, alguém colocou a tal da DR, discutir relação. Um preconceito em cima da DR, né? É que, na verdade, eu sempre digo no consultório, vamos tirar esse nome, vamos mudar, vamos colocar para CR, conversar sobre a relação. Quem conversa se entende, quem conversa chega no denominador comum, e quando tu coloca conversar, fica mais tranquilo, fica mais suave, né? E uma dica que eu deixo, converse sobre a sua relação sempre após o sexo, nunca antes. Senão acaba com tudo, né? Nem durante também, né, Gabi? Né? Deus Nem durante. Não. É só depois que acaba, que os hormônios estão tudo lá em cima, e é uma ótima hora para conversar, falar, eu gosto dessa posição, eu não gosto, eu acho que pode ser assim. Eu recebo muita reclamação, acho que a Vivi também, em relação às mulheres que sempre elas têm que estar inventando coisas. É sempre eu que vou no sex shop, é sempre eu que compro uma lingerie, é sempre eu. Cara, tá sendo assim porque a gente quer. Porque a gente é manipuladora, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente não fala sobre isso. Então, a partir do momento que tu joga a bola para o outro lado, a partir de hoje nós vamos fazer assim. Eu tenho dado essa dica para as minhas pacientes e tem dado muito certo. Vamos combinar o seguinte, cada semana um surpreende. Então, assim, semana que vem tu vai me surpreender. Te vira, marca um jantar, compra uma lingerie para mim, compra uma cueca nova, sei lá, te vira, faz alguma coisa. Já fala dando as dicas, né, Fabi? Homem tem que ser, né? Homem tem que ser, não adianta. Aí mais mastigadinho. Tem gente que tem preconceito. Eu não quero que meu marido vá numa loja de lingerie comprar algo para mim. Vai que ele gosta de alguém lá. Essas bobice aí, né? Aí eu sempre digo, então, que tem as lojas maiores, né? Renner, Riachuelo, que o próprio cara se atende, né? Então, enfim... O que não dá é para deixar o relacionamento num marasmo, né? E eu vejo muito a falta de comunicação como uma própria autossabotagem, porque às vezes não está sendo bom para ti, e por uma falta de tu ir e falar, então, eu não gosto desse jeito, eu não gosto com essa intensidade, eu não gosto aí, eu gosto ali, tu tá te auto-sabotando, né? Então, tu não tá tendo prazer que tu poderia tu não tá vivendo toda a potência sexual que tu poderia estar vivendo nessa relação, e daí começam, né, as dores de cabeça, as desculpas, aí começa tudo aquilo que chega no tabu de a mulher não gostar de sexo. Na verdade, não é que a gente não gosta, é que muitas vezes não é tão satisfatório quanto deveria ser, né? Mas, infelizmente, porque, não sei, eu sempre falo para elas, eles não têm bola de cristal, o parceiro, a parceira não tem bola de cristal. A comunicação sexual é fundamental para um relacionamento saudável.
Ô, meninas, mas existem casos onde, ao contrário, por exemplo, a gente, claro, né? O homem parece ser muito mais ativo, o homem sempre quer sexo, mas há casos onde os casais, a mulher acaba procurando mais, o homem diz, não, calma, Sim, calma. Vocês pegam sim. muitos casos assim? Acontece. Eu sempre digo que aí Deus fez com essas mulheres que têm um desejo maior, só nelas, assim, Deus fez esse sopro do pó mágico, porque a realidade não é essa. É difícil? É difícil. No meu, eu acredito que de repente com a Vivi, como ela trabalha mais com essa questão de produtos, tal, pode ser que na realidade dela seja diferente. Eu tenho algumas fogosas insaciáveis. Para mim, como sexóloga, chega só bucha. Para mim, chega mais bucha mesmo. Chega só aquelas que não têm desejo nenhum, que querem, assim, salvar o seu casamento. Se eu não der um jeito na minha vida, a grande maioria ainda sofre, né, com a falta de libido e com muitas questões que a gente sabe que nós mulheres sofremos. Mas existe, eu fico muito feliz, de uma certa forma, né, que tem mulheres que estão se desenvolvendo mais e acaba que às vezes o parceiro se sente intimidado por isso, sente que ele não satisfaz ela e acaba se retraindo, porque daí o que acontece? Ela vai falar o porquê, né, como ela se sente diante daquilo, e ele sente que ele não pode suprir aquilo, então meio que fere, eu acho, a masculinidade, o ego, enfim, e acaba se retraindo e dizendo que a mulher, nossa, mas por que você sente mais vontade que eu? E, na verdade, isso, né, é algo da pessoa desenvolver mesmo. Ô, Vivi, olha só, tem um amigo meu que acabou de mandar aqui, é um amigo meu, não sou eu, ele quer saber quanto você quer para fornecer a lista destas mulheres para ele. Se você não manda um WhatsApp só com esta lista para ele, ele está... Diz pra ele a luta. Não, mas essas mulheres, elas podem ser comprometidas, assanhadas. Não. Sim, a grande maioria. A grande maioria? É relação de par. Mas os homens diz pra ele que lute. Mas os homens têm medo. Ele que lute. Mas olha só, os homens têm medo. Não, e agora elas estão todas em relacionamento sério com os toys, unicamente. As que não são casadas. Tá, olha aqui. E tem homem que tem medo. O homem, ele tem medo quando a mulher toma a frente. No geral, ele tem medo de uma mulher empoderada sexualmente? Tem muito. Tá rindo, a Vivi e a Gabi. Porque tem muito. Eu acho que tem até um pouco relação com isso que eu falei, porque quando a mulher ela se posiciona, como ele é tão acostumado a ser dominante, isso de uma certa forma intimida eles, o que não deveria ser, né? Mas também tem muito homem que gosta de mulher empoderada, né? Os sábios. Ô, Pete, vamos fazer o seguinte. É que a empoderada, às vezes, ela é confundida com a piranha, né? Ela dá trabalho, né? É mais fácil tu ter alguém que tu faz marionete, né? Agora tu tem uma que chega, eu quero assim. Eu também quero faz fazer. assado. É muito mais fácil uma que tu vai fazer um sexo ali meia boca e vai falar, não, gostei. A empoderada, ela já vai falar, então, isso não tá me servindo, não foi legal, não vamos dar uma melhoradinha. Tá, pessoal, olha só, o papo tá bom, vamos fazer um intervalo agora, pouco fora do normal, Pete, pra gente refazer a conexão da live. Fica com a gente, Pimpão, tá no ponto aí para ir pro intervalo? Ponto P agora do ponto Pimpas. A gente já volta onde, Pitoca? No programa do Avesso, hoje mais hot do que nunca. E bom, fomos para o intervalo. Meninas, vou refazer a conexão, já mando o link novamente, tá bom? Vamos lá. Todo mundo, pessoal que está na live, fica com a gente. Tem brinquedos eróticos da Vivi daqui a pouco, ao vivo aqui na live. Vou refazer a conexão rapidinho. Você que está comigo aqui, ó. Eu ainda não paguei o Zoom profissional, né? O Zoom bacana, então eu só tenho 40 minutos. Nosso Zoom. Dá para galera novo. Vamos mandar para a Pitoca. Manda dúvida, cara. Você tem dúvida aí? Você está com a gente na live? Manda ali a pergunta que a Pitoca vai responder. A Gabi vai responder. A Vivi vai responder. Todo mundo vai responder. Deixa eu ver aqui. E vamos ver aqui. Estou mandando e todo mundo já está entrando conosco na nossa live. Aqui quem está online para mandar uns abraços. Eduardo Ventura, um abração. Gilmar Lorenzon, um abraço. O Cris Linux bem. O Eduardo Irigaray, já mandei. Vamos, quem mais aí? O Cris já está empolgadíssimo. Todo mundo voltando para a nossa live.
Público voltou, todo mundo voltou. Gabi, você tá na vertical ainda. Mas que droga, pra mim tá parecendo horizontal. A Gabi tá... Vira o celular, Gabi, vira lá. Pipão, quanto tempo temos? 2 minutos, perfeito. HI, Gabi, ó, agora sim, Gabi. Vou dar uma carregada no celular enquanto isso. Vai carregar o teu celular, de novo. Vou. Tô com 25% só. Não, mas vai dar. Cadê a Vivi? Onde está a Vivi? A Vivi foi pegar os brinquedos, será? Brinquedos eróticos? Pela primeira vez no rádio, é isso? Pela primeira vez no rádio, a Vivi vai trazer brinquedos eróticos pra gente. Mano, a nossa entrevista ainda tá rendendo do Humanos. Tem gente que ainda me chama por direct para falar daquela entrevista. Que bom, fico muito feliz. Eu tenho certeza que essa vai render muito também, porque vão ser compartilhadas. Aí você imagina, todo mundo compartilhando isso aqui no Facebook, né, pegando uma galera mais velha em quarentena, também acho que vai dar um plus legal. Teve, inclusive, um padre que veio falar comigo, que descobriu meu perfil através dessa entrevista, e falando um monte sobre relacionamento e tal, piriri, que achou o máximo de eu ter casado virgem. O Pete, para quem a Gabi, ela revelou para mim, numa outra oportunidade, que ela casou virgem. Então ela só conhece um pênis até hoje. Sério? Aham. Isso é muito bom? Feliz com a minha escolha, não me arrependo, não. Ô, Vivi, o teu tá na vertical. Quer dizer, só para voltar atrás, não é que é um só, né? Eu conheci outros, mas de cadáver, que era monitora de anatomia. Cadáver, ou seja, não valeu muito, né? Não valeu muito. Ô, Gabi, qual é aquela teoria que você falou, que o pênis ele tem que ter pelo menos o dobro do tamanho de quando ele tá flácido para ereto? O dobro ou o triplo? Como é que é? Não, geralmente é o dobro, né? O dobro? É o dobro. Dele dormindo para ele acordado é o dobro. Não. Mano, me avisa a hora que a gente for entrar, que meu celular tá chegando pra mim pôr o fone de novo, tá? Tá bom, beleza. Vamos entrar em 1 minutinho, jogo rápido, tá? Pessoal, manda pergunta. O Cris Linuxman quer saber o nome das moças que estão conosco. É a Gabi Dias, que é a sexóloga, e a Vivi Trautmann. O Cris, tá lá, o nome das meninas está lá na descrição da live, tá? Coloquei lá já, você pode pegar a descrição. Essa é grande, né? Ô, Vivi, isso, tenta tampar o sol lá atrás, por favor. Vou fechar minha cortina. Isso, por favor. O quê? Tá carregando aí, Pitoca? Corta nas costinhas. Ô, Pete, você já comprou o seu modem novo ou não? Seu roteador? Não, né? Vou começar mais. O comércio abriu ontem. Tá. Mano, vamos lá? Vamos lá, Pipão. Já vamos voltar do avesso. Voltamos, Pitoca, onde? Programa do avesso. Hoje um programa falando um pouquinho, a gente segue em quarentena, falando de quarentena, só que hoje falando sobre sexo na quarentena. Quero que as meninas, as nossas convidadas, a Vivi Trautmann e a Gabi Dias, mandem um recado para as solteiras, e aí estou falando das meninas, podem ser as minhas amigas, que falaram que estão nervosas, desesperadas, que elas não têm visto mais os crushes, os gatinhos, enfim. Eu acho que é uma boa hora para se reinventar e avaliar quem eram as pessoas que você estava vendo, que você estava saindo, e até aproveitar esses aplicativos que tem aí para conhecer novas pessoas. Eu acho que em todos os segmentos, seja pessoal, profissional, relacionamento amoroso, eu acho que é uma boa pedida, uma boa hora para a gente se reinventar e aproveitar o momento para conhecer realmente novas pessoas. Vivi. Eu acho que elas têm que acalmar o coração, vai dar tudo certo. Eu acho que é muito momento. Acalma o coração, vai dar tudo certo. Usa esse momento para se conhecer melhor, para conhecer melhor o seu corpo, para estudar coisas que vocês sempre tiveram vontade de fazer e nunca tiveram coragem, enfim, né?
para se preparar para caprichar quando voltar. E quando voltar, vocês não têm medo que vão voltar arrebentando tudo? Na hora que esse negócio sair da quarentena, vocês não têm medo que vai explodir? Vai ter caco... Medo não tenho, não. Se voltar quebrando tudo, tá tudo certo. Elas estando felizes e tendo relacionamentos saudáveis com a pessoa certa, como a Gabi falou, né? Muito hora de rever também, porque às vezes era só aquilo ali, não acrescentava em mais nada, né? Então, se for algo que some na vida, tem que mais arrebentar mesmo. Agora, Eu tenho recebido muito feedback de algumas mulheres dizendo que, tipo, estavam meio que ficando com alguns caras e agora sumiram, né? E aí eu sempre digo que tem coisa que não é por acaso, né? Se no momento de dificuldade a pessoa sumiu é porque realmente não tinha interesse, né? Só queria, de repente, o sexo e mais nada. Então, eu acho que o momento é para avaliar mesmo, parar para refletir de verdade. Até porque esse momento é o momento perfeito para te conhecer ainda melhor a pessoa que tu estava conhecendo, conversando, crush. Eu acho que é a hora de vocês terem essa intimidade mais do que nunca. Então, realmente, se o cara sumiu, era só aquilo ali, e tu tem que ver se é só isso que serve pra tua vida, né? Se é só isso que tu quer, ou se tu quiser algo a mais. Mas o sexo casual tem valor? Eu acho que vai muito das crenças e valores da pessoa. Ai, minha bateria. Eu acho que vai muito das... Se para a mulher não tem problema, se tá tudo certo, né? Se é um sexo legal, se é algo que faz sentido para ela, não vejo problema nenhum. Mas tem muita gente que quer embarcar no sexo casual, mas no fundo quer um relacionamento, então vai gerar frustração e não vai ser legal. Gabi? Eu acho que essa questão do autoconhecimento, ela traz muito isso, né? A pessoa tem que refletir o que ela quer para si, não ir na onda de uma simples moda, porque a gente sabe que sexo casual é meio que uma modinha, assim, tá em alta, né? Tá até entrando dentro de alguns relacionamentos, né? Os casais saem separados, então vai lá, tem o sexo casual com um, com o outro. Nossa, que modernidade! Olha! É o grande lance da questão. Para mim não serve, Pete, para ti serve. Para mim não, para mim também não, querido. mas muito tem obrigada, gente que curte, viu? E eu não sei se vocês sabem, mas o grande X da questão está em não saber com quem o outro se relacionou. É isso que dá um certo o medo, a insegurança, que é o tesão do negócio, assim, para muitos casais, né? Então, particularmente, eu também não curto, mas eu entendo que tem muita gente entrando nessa mais por moda do que realmente, às vezes, colocando seu relacionamento em jogo, sendo que não vale a pena, né? Então, a pessoa tem que refletir, trabalhar com o autoconhecimento e parar para pensar, bom, será que é isso realmente que eu quero, né? Ô, Pete, eu vou fazer uma revelação aqui, já que eu estou entre mulheres falando de sexo. Uma vez uma aluna minha, há muito tempo atrás, me convidou para um swing. E aí? Eu fiquei com cara de tacho, né? Mas tu sabia o que era swing, não? Eu sou um cara careta, um cara conservador, religioso, tu acha que cara eu fiquei? E apavorado. O que tu respondeu? Eu não me lembro. Falei, não, muito obrigado, tal, né? E ela sabe um dia, agradeço o convite. Quem sabe um dia a gente toma um café e tal, mas isso eu falo para vocês. Toma um café, é bem coisa de velho ainda. Entendeu? Tu marcou a vida dela, né, mano? Meu professor que eu chamei pro swing e me convidou para tomar café. E ele me disse não, né? Mas eu falo para vocês que isso tem um pouco a ver também com aquela história quando a mulher toma iniciativa, né? Quando a mulher toma iniciativa, o homem meio que dá uma travada, né? Quando ela fala, então beleza, então vamos, é agora. Daí o cara dá né? Opa, quem é essa louca aí, né? Liga, o que ela tá querendo? O cara já fica preocupado. Mas falando nessa casualidade, existe muito de começar alguma coisa na casualidade e, de repente, tornar alguma coisa mais sério? Sim. É normal acontecer? Opa, claro! Claro, imagina, porque às vezes a primeira conexão acaba sendo só sexual, mas, né, é que nem aquilo que a Gabi falou de não saber se a pessoa se relaciona com outras pessoas, eu acho muito preocupante, porque sexo é energia, né? Então, querendo ou não, é uma troca muito grande. Mas eu acho que tem super chance, porque se tu tiver valores, porque existe a química, né, sexual, mas isso não é fundamental para um relacionamento, isso não sustenta só isso um relacionamento. Então, se tu vê que os teus valores, né, e as coisas que tu quer para tua vida a pessoa pode te proporcionar, imagina, pode dar um super casamento aí. É que nem o lance do transar no primeiro encontro, né? Antigamente, digamos, mas como é que ele vai namorar uma menina que transou com ele no primeiro encontro? Hoje em dia tem casais felizes e casados há anos que tiveram relação no primeiro encontro.
Acho que isso já não é Sim, mais parâmetro também, eu não sou usuária, né, porque sou casada, mas vejo as minhas colegas comentando, e eu já atendi pacientes que têm relacionamentos super saudáveis e estáveis, mais por uma questão de querer incrementar mesmo o relacionamento, que se conheceram no Tinder, que é um dos aplicativos que né? as pessoas utilizam na maioria das vezes só para transar, não é necessariamente assim, né? Olha aqui, quando não rola o sexo, tá? Quando não rola o sexo, ou seja, quando não tem química, tá? É possível um casal ser feliz ou não? Aí eu acho que é uma faca de dois lados. Vai muito do que eles querem. Eles querem continuar sendo casal ou querem ser amigos? Porque sem sexo, duas pessoas juntas vão ser amigas. Né? Quando eu ouvi uma vez de uma pessoa, de um pastor, eu achei muito interessante que a única forma de um casal se tornar um, como é falado aí nos casamentos, é durante o sexo, porque é onde existe a penetração, né, da vagina, do pênis na vagina, enfim. Então, o casal que ele não mantém vida sexual é um casal que eles, aos poucos, vão se distanciando. Eles vão perdendo essa conexão que existe entre eles. Então, é essa conexão, essa liberação hormonal que faz o amor crescer entre eles. Eu sempre digo que sexo não é tudo. Oi, chegou uma morena aqui. Que sexo não é tudo, mas que ele é super importante para o relacionamento para que ele fique muito sadio, né? Sim. Tem também a situação, não é uma coisa tão comum, mas existem as pessoas assexuadas que elas não têm vontade, que elas não sentem vontade. E já teve casos de, por exemplo, uma pessoa assexuada se relacionar com uma pessoa que tem a libido normal, também vai dar divergência ali, né? Mas não necessariamente é uma regra, então. Podem haver exceções. Agora, acontece do sexo ser muito bom e depois ficar ruim? Ou ser muito ruim e depois ficar bom? Com certeza. Os dois existem? Uma pergunta que eu estou recebendo muito essa semana, tem semana que é engraçado, tem semana que é a semana da libido, tem semana que é a semana... Cada semana parece que o vento jorra para um lugar, né? E essa semana veio muitas perguntas em relação à minha vida pessoal, se o sexo era melhor antes de ter filhos ou depois. E eu acho que as pessoas meio que esperam que a resposta vai ser antes, né? Porque podia explorar a casa, podia, né? Com certeza, eu acho que a frequência era maior sem filhos, né? Porque com 3 não é fácil. Mas hoje está muito melhor, porque hoje há uma intimidade maior, hoje há uma construção, hoje eu sei o que eu quero, eu como mulher, do que daquela menina de 22 anos que casou. Hoje eu sei muito mais, né? Me comportar na cama, ser uma mulher melhor, me sentir melhor, saber o que eu quero, falar sobre isso. Então, eu acho que o sexo ele é uma construção e conforme mais eu conheço as pessoas mais velhas e vou conversando, todo mundo, o papo é o mesmo. Se eu converso com uma mulher de 50 anos, não, hoje está muito melhor. Então, o casal que se permite ser feliz nessa área, que conversa sobre, né, trabalhando com o diálogo, a tendência é que fique cada vez melhor. E o que não pode? Existe regra? Vivi, vai lá, desculpa, responde essa. Não, eu ia dizer que eu acho que é bem isso que a Gabi falou mesmo, quando parte o interesse das duas, né, das duas partes, a coisa só melhora, mas precisa conversar, né? Eu acho que precisa existir a mesma intenção de tu agradar a pessoa que tinha no começo do relacionamento, de tu conquistar ela, né, de tu querer impressioná-la. Eu acho que é isso que tem que ser mantido e daí só melhora. Só melhora. E o que não pode? Tem alguma regra do que não pode ou essa questão não existe? Tem regra. Eu acho que uma das coisas que... Pode falar, Gabi. Eu acho que o que não pode é o casal ficar muito tempo sem sexo. Porque quanto menos a gente faz, menos vontade a gente tem. Eu acho que essa regra é uma das principais. A falta do diálogo também não pode nas relações. A falta do respeito, né? Tem posições que tem mulher que tem dor, que sangra, e o marido, sei lá, o namorado com quem a pessoa se relaciona não entende. Eu tenho pacientes aqui que dizem que estão tendo que procurar proctologista porque estão sangrando via anal, não querem, já falaram, mas não sabem mais o que fazer. Então, assim, eu acho que a gente vive numa época onde está muito claro que ninguém é obrigado a nada, né? Então, eu acho que o diálogo ele é essencial para que esse tipo de coisa não aconteça, né?
Meninas, Eu olha, acho que o que não pode é tu não fazer nada que tu não queira realmente de ti. Fazer algo, né, porque o teu parceiro tá induzindo. Até atendi esses dias uma menina que eles estavam tendo um problema seríssimo no relacionamento, porque todas as vezes que ela estava menstruada, o parceiro obrigava ela a masturbá-lo ou fazer sexo oral nele, sendo que ela estava num momento onde ela não estava à vontade para isso. Era o momento dela, né? Então, eu acho que o que não pode é isso. Tu induzir o teu parceiro ou parceira a fazer uma coisa que ele não quer. Toca, tens alguma opinião sobre isso? Eu acho que elas estão respondendo de acordo com as minhas convicções, entendeu? Ó, o Simon Nova, que está na escuta, dizendo que timão. O Márcio Almeida Rocha está perguntando se a Vivi tem loja física. O Eduardo Ventura está dizendo, grande Gabi, minha ex-colega de Unisul TV, maridão e grande parceiro. Beijo especial para querido. Um beijo para o Eduardo. O Gilmar Lourenço mandando um abração aí para a gente. Todo mundo conectadinho, Mano Dal Ponte. Show de bola. Meninas, olha só, estamos chegando quase ao final do nosso programa. Qual a grande dica que vocês dão para esses casais que não estão legais? Que não estão no momento bom sexual? Olha, eu Parece acho que... clichê, né? Mas conversem, exponham o que vocês sentem, como vocês se sentem, por que vocês se sentem dessa maneira. Eu acho que eu acho que a chave de um bom relacionamento é a comunicação. Então, para ser bem objetivo, eu acho que conversem entre si, que tudo a gente consegue resolver na base da comunicação. E só para acrescentar que eu concordo, eu acho que o diálogo é em primeiro lugar em tudo. Se você realmente ama essa pessoa, não desiste dela, né? Eu acho que nenhum relacionamento de 20, 30, 40 anos vale a pena acabar se realmente existe amor só pela falta do sexo ou pela falta de algo que a pessoa não está lidando, né? Eu acho que quem conversa se entende e não desiste, não ceda às tentações aí, porque nunca, não sei, como profissional e como mulher aos meus 36 anos aí, eu posso dizer que já aconteceu muito comigo, você nunca vai receber uma cantada quando está tudo bem no seu relacionamento. Geralmente a cantada ela vem quando está brigado, quando tem alguma coisa acontecendo ruim, quando está sem sexo. Então abre o olho, se você realmente ama, não desista, não ceda às tentações aí, não vale a pena pular cerca e depois acabar perdendo o relacionamento, né, por uma bobiça, por uma pisada de bola. Então, mas é claro, né, se você realmente ama, se não existe amor, aí não tem mais por que sustentar um relacionamento, né, mas se ele existe, não desiste. Ele existe, não existe. Vivi, como que as mulheres podem começar a usar os brinquedinhos aí? Tem mulher que quer usar, mas não sabe nem por onde começar. Diz para elas olharem meus vídeos no Instagram. Tá tudo lá? Tá tudo lá. Mas, basicamente, eu acho que é tu buscar algo não tão agressivo de início. Eu acho que bullet é um acessório incrível, que eu sempre falo, que não é uma coisa que vai penetrar, que ele vai fazer com que tu realmente se descubra. E tem que querer, né? Tem que querer, não tem que fazer porque, tô sem agora, meu Deus, tô desesperado, o que eu vou fazer? Vou pegar um vibrador. Então, assim, acho que tem que ser algo realmente genuíno. E tem tanta coisa, gente, tanta coisa incrível, assim, que faz toda a diferença no teu autoconhecimento e, às vezes, até no teu próprio relacionamento. Porque, né, a Gabi tá aí, não me deixa mentir. A gente sabe que existem produtos aí que na relação, principalmente para as mulheres, fazem com que se soltem muito mais, com que potencialize o prazer. Então... E tem produtos, inclusive, intelectuais. O Léo Charles da Luz está dizendo que a esposa dele leu o livro 5 Linguagens do Amor e que de lá para cá melhorou tudo aqui. Que vocês conhecem esse livro? Existe muita literatura relacionada a sexo? Existe bastante livros interessantíssimos. E esse As 5 Linguagens do Amor eu acho incrível, porque ele fala realmente das 5 linguagens do amor, né? De 5 tipos de você expressar e receber o amor. Eu acho que isso é muito incrível para fazer sentido, porque às vezes a tua maneira de amar é palavra de afirmação, então tu precisa estar toda hora eu te amo, toda hora afirmando para a pessoa, mas às vezes o teu outro parceiro é tempo de qualidade, ele não fala muito, mas a forma com que ele demonstra amor é estando ali contigo, né? Sendo presente. Então, quando tu entende que a maneira da pessoa demonstrar amor é aquela e muitas vezes não é o que é a tua maneira, eu acho que o relacionamento fica mais leve.
Entender o outro, né? Eu acho que esse livro, ele traz muito essa questão da empatia no amor, no relacionamento, né? Nem todo mundo sabe dizer eu te amo. Tem gente que o eu te amo é em formato de um buquê de flores, é um formato de um pedaço de torta que vem para ti no final da tarde. Entender como o outro fala eu te amo para mim é muito importante nos relacionamentos. E isso vai também não só de marido e mulher, mas até de filho, né? No caso aqui eu tenho 3, cada um tem um jeito de falar eu te amo, não são todos iguais. E quando a gente como mãe entende isso, é muito legal. Às vezes a minha mãe tem outro jeito de falar eu te amo para mim também. Então, para todas as relações, esse livro super vale a pena. Em relação à literatura, eu acho que tem coisa legal, mas, assim, eu acho que na área da sexualidade ainda, em relação a outras áreas, é pobre, tá? Vou dizer bem a real, assim. Eu gosto bastante dos livros da Laura Miller, ela é a referência no meu trabalho. Eu gosto da forma como ela coloca sobre sexualidade, ela traz de uma forma, assim, muito científica, ela traz de uma forma clara, objetiva, ao mesmo tempo para as pessoas que são leigas entenderem. Mas a maioria das coisas que eu gosto de literatura são de fora, né? São dos gringos, não é daqui, assim. Eu acho que o pessoal aqui... E tem um livro que é muito antigo, mas ele é, assim, uma bíblia para mim, que é o da Marta Suplicy, que, para quem não sabe, a Marta, antes de ser política, ela é sexóloga e psicóloga, então, assim, ela é fantástica na literatura, na forma como ela traz a sexualidade, e apesar de antigo, eu acho que o livro dela é de 88 ou de 90, uma coisa assim, mas tem muita coisa legal, né? Até para conversar com o filho sobre sexualidade, tem um monte de coisa massa. Tem um livro também que eu queria indicar, que é incrível também, da Tatiana Presser. Ele tem uma linguagem muito clara. Vem transar, né? Eu tenho também. Maravilhoso. Bom, meninas, não dá tempo para mais nada, então suas indicações foram feitas. Gabi, qual o seu Instagram? Gabriela Dias Oficial. Gabriela Dias Oficial. E Vivi, vamos lá? Viviane Troschmann, ela vai ele brigar comigo. Eu nunca brigaria por causa do teu sobrenome, jamais. É fácil de ele encontrar. Ele é facinho. Ele sempre fala para mim trocar o nome do meu Instagram, mas eu já te contei essa história, né? Então o Troschmann, ele tem uma pegada, é isso? Ele tem um... Meninas, show de bola? Muito obrigado pela presença, que prazer ter vocês conosco. Né? Pitoca, sempre um prazer indescritível fazer esse programa com você. É sempre uma delícia, é sempre, olha, um tesão estar ao seu lado. Só uma pergunta para você, já que você fez uma para mim. Qual é aquele filme que você falou que vocês mulheres precisam ver antes para as preliminares? Você falou um filminho e tal, fiquei curioso. Eu gostava muito do Multishow. Tinha uns filminhos. Os filmes eróticos. Depois da meia-noite, mas eu acho que não passa mais. Eu vou resgatar no YouTube aqui. Obrigado. Resgata e me manda para eu ver hoje. Valeu. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo. Pessoal, fiquem na live.